Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos tratar neste vídeo de explicitar mais uma vez para vocês as 3 etapas ou estágios da graça. Vamos ao primeiro? João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para o mundo. Mas quem que será salvo por ele? Aquele que crê. E nós vimos em João capítulo 10, versículo 26, que quem é que vai crer em Deus? Aqueles que pertencerem ao seu redil, às suas ovelhas, que foram conhecidas antes da fundação do mundo. Nós vimos isso no vídeo anterior. Quem que crerá em Jesus? Somente as suas ovelhas. Quem não for ovelha de Deus, não crerá em Jesus. Então, a primeira etapa da graça é quando Deus dá o seu Filho para o mundo. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa da graça é quando Deus dá um mundo para o seu Filho. Olha aqui, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse que vai a Jesus por conta própria? Não. Ele vai a Jesus porque foi o Pai que lhe deu, é ovelha. O Pai lhe dá as ovelhas. E é por isso que Jesus não lança fora. Essa é a segunda etapa da graça. Primeira etapa, Deus dá seu filho para o mundo. Segunda etapa, Deus dá um mundo para o seu filho. Essa é a segunda etapa da graça. E a terceira etapa da graça é João 14,6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que para ir para o Pai tem que passar por Jesus. Mas só vai a Jesus quem o Pai dá a ele. Olha só, olha a dinâmica da graça. Começa com Deus dando seu Filho ao mundo. Vai para a segunda etapa, quando Deus dá um mundo para o seu Filho. E a terceira etapa é quando o seu Filho devolve esse mundo que Deus lhe deu para ele mesmo, para Deus. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Veja, Deus nos predestinou para si mesmo. Essa é a última etapa da graça, que é quando Jesus devolve todos aqueles que o Pai lhe deu para o Pai. Jesus devolve para o Pai aqueles que antes de pertencerem a ele, Jesus, pertencia a ele mesmo. Pois não é isso que o próprio Jesus nos diz em São João 17. Olha, 17 verso 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Deus dá um mundo para Jesus e Jesus devolve esse mesmo mundo para o próprio Pai, para o próprio Deus, porque estes, na verdade, pertencem a Ele. Passaram a pertencer a Deus quando mesmo? Antes da fundação do mundo. E é isso que Efésios 1, 4 e 5 está nos dizendo, que Deus nos predestinou para Ele mesmo, nos escolheu em Jesus e nos predestinou para Ele mesmo. Essa é a última etapa da graça, que é quando Jesus nos devolve, ou devolve os filhos que Deus lhe deu para o próprio Deus, porque pertencem a Deus, porque foi Deus que os elegeu antes da fundação do mundo. Vocês estão vendo como o evangelho é harmonioso e maravilhoso quando você não impõe uma pedra, uma barreira denominacional no meio? Olha, leia 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Quer dizer que Jesus padeceu uma vez por todas, por nós, os justos pelos injustos, para quê mesmo? Para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir a Deus. Essa é a última etapa da graça. Deus dá seu filho para o mundo. Deus dá um mundo para o seu filho. E o seu filho devolve este mundo que Deus lhe deu para o próprio Deus. E fecha o ciclo da graça. A dinâmica da graça se fecha quando o próprio Cristo nos devolve para o Pai, porque foi de lá que nós viemos. Vocês estão vendo como é maravilhoso esse evangelho da graça? A igreja adventista não sabe, não conhece isso aqui, não sabe o que significa isso aqui. Não sabe. Aí vem alguns ditos teólogos, mestres de teologia, dizendo tanta bobagem acerca desses textos que nós lemos aqui, que é impressionante como eles têm a capacidade de distorcer aquilo que a palavra de Deus deixa claro. Distorcer e colocar palavra contra palavra, escritor da Bíblia contra outro escritor da Bíblia. É isso que faz a teologia adventista. É isso que ela faz com muita maestria. Mas eu rogo a vocês, pela glória de Deus, irmãos adventistas, ouçam a palavra. Prestem atenção na palavra. Querem continuar aí na igreja? Gostam da igreja? Se sentem felizes em comungar com os irmãos aí dentro dos templos da igreja adventista? Ok, mas observe a palavra. Não ouça todo líder, não ouça todo pastor, se ele não estiver de acordo com a palavra. Você sabia isso? Isso que nós mostramos para vocês aqui agora? As 3 etapas da graça? Você já sabia disso? Já conhecia isso? Sabia que, como isso é glorioso, como nós devemos dar glória a Deus por conta disso? Ouça a palavra, meu irmão. Dê glória a Deus por conta dessas 3 etapas da graça se cumprirem em nós. Seja abençoado por Deus a receber a sua palavra. É o que eu rogo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.